Se fosse prevalecer o reajuste definido na Lei de Responsabilidade Fiscal para os aposentados, seria 3,45. O presidente Lula, com base nessa negociação, deu um reajuste de 6,14%, um reajuste robusto, discutido pelas centrais sindicais que representam a maioria dos trabalhadores do país. A partir dessa discussão, e a discussão aqui com deputados da base, eu, como relator, abri negociações com o governo federal, particularmente com o ministro Guido Mantega, com o ministro Gabas, antes com o ministro Pimentel, Gabas substituiu Pimentel, com o ministro Padilha, com a ministra Erenice e com o ministro Paulo Bernardo, para avaliarmos se era possível darmos um aumento maior ainda para os aposentados. Eu estava disposto a defender os 6,14 e ver se tinha possibilidade de darmos um aumento maior para os aposentados. O número para chegar nesse aumento não é um número cabalístico, tipo, vou dar 8%, ou 7%, ou 100% do PIB. Tínhamos que avaliar as condições da Previdência e as condições do país para dar esse aumento. Chegamos a um número com a Fazenda e com a Previdência que seria um número suportável pelo orçamento da Previdência, que seria um aumento de gastos em mais 1 bilhão, já que o aumento previsto acima da inflação já passava dos 6 bilhões. Então, esse aí teria um impacto de quase 7 bilhões com esse aumento de gasto. Tendo um aumento de gasto de mais 1 bilhão, a ser destinado para salário, a Previdência suportaria. Por isso que nós fomos procurar o índice. E aí seria 6,90 e poucos por cento, que nós, então, em negociação com o ministro, arredondamos para 7%, que ficou 1 bilhão e 100. Então, nós não fomos procurar esse número de forma aleatória ou de forma a aproveitar o período eleitoral e dizer eu quero dar X ou quero dar Y%. Então, esse número que nós chegamos dos 7% tem base financeira, tem sustentação política e é correto com os aposentados. Não houve nenhuma perda para os aposentados no governo Lula, como também não houve nenhuma perda no governo anterior e mesmo em outros governos. O governo está disposto a discutir com aqueles setores de aposentados que tiveram perdas, aqueles que se aposentaram antes de 90, até reposição de perdas pontuais do que é perda. Mas não é, num reajuste do salário dos aposentados, o momento de uma discussão despolitizada de um índice. Não cabe o argumento de dizer a Câmara vai votar X, então vamos obrigar o Senado a votar X. Ou não podemos votar X, porque então o Senado vota X mais 1. Por quê? Porque esse é um argumento despolitizado. Não é um argumento embasado numa discussão do que é bom para os aposentados. Não é um argumento embasado numa discussão do que é possível o governo dar. É um argumento embasado na politicagem. Nós estamos vivendo no ano eleitoral. E eu quero me dirigir à população e dizer que no ano passado nós não tivemos esse debate. E o reajuste do ano passado foi igual à variação da inflação, do INPC. E não tivemos esse debate. E poderíamos ter tido esse debate na hora da discussão do orçamento. Nós estamos agora no meio das eleições, do processo eleitoral. Então, o presidente Lula, e sei que muitos deputados aqui, está preocupado em vez de fazermos um debate político, embasado em técnica, em condições fiscais, em condição do governo sustentar posições, ser embasado naquele que diz, eu estou defendendo mais os aposentados. A população conhece o presidente Lula. A população sabe, e o Brasil sabe,
da sensibilidade do presidente Lula. E sabe que ele, se tivesse condição, daria mais. Sabe que ele, se tivesse condição, teria tido uma outra discussão. Nós passamos do limite. Demos um reajuste que nenhum país do mundo deu. Nenhum país do mundo deu reajuste real para os seus aposentados. E muito menos o dobro do que seria o reajuste. O reajuste seria 3,43%. Nós estamos dando 7%. E eu cheguei a esses números 7% discutindo com o governo, discutindo com a base. Portanto, a base aqui, o governo e a oposição, tem condição de dizer que esta Câmara está dando um ganho real para os seus aposentados. Não vai ser o debate despolitizado que vai fazer ninguém ganhar a eleição, muito menos políticas eleitoreiras, muito menos o eleitoralismo. O que afirma a condição que tem hoje o presidente Lula de ser aprovado por mais de 80% da população não é o eleitoralismo, é a seriedade, é a discussão com o pé no chão. Vocês imaginem vocês, se o presidente Lula tivesse assumido como assumiu em 2003, quando muitos daqui, não todos, porque tinha aqueles naquela época que não queria isso, lutávamos para que o salário mínimo fosse $100. Hoje já é quase 300. Imagine se lá o presidente Lula dissesse: o salário mínimo a partir de hoje vai ser R$510. Seria justo, mas não teria sustentação financeira, não teria sustentação política e não iria dar certo. O que deu certo foi o crescimento paulatino do salário mínimo. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor. Presidente, eu estou com a palavra. Não vou admitir. Não tem limite. Nós gostaríamos muito de... Tem regimento. Acabou o relatório. Tem regimento. O relator tem o direito de proferir o seu relatório no tempo que ele for necessário. Por favor, além do que, muita falta de delicadeza com o relator, interromper a fala do relator. Eu não faria isso. Eu não faria isso se Vossa Excelência fosse o relator. Ficaria sentado ouvindo. Delicados. Eu não faria isso com Vossa Excelência. Obrigado. Não faria isso. Muito bem. Então, e vou terminar o meu relatório nos termos que preparei para terminar. Vim aqui à tribuna para defender o ganho real dos aposentados, para defender a política que o presidente Lula fez em relação aos aposentados. Esta política faz justiça social. Por isso, quero pedir ao conjunto dos deputados que mostre a grandeza da Câmara dos Deputados, que essa Câmara quer, essa Câmara pode, não caindo para o eleitoralismo, que aí ninguém vai ganhar com isso, mas fazendo a discussão profunda, adequada e aprovando a medida provisória e o reajuste de 7%, que é um avanço na política do Brasil e vai ser importante para todos os aposentados. Portanto, senhor presidente, esse é o meu voto e o pedido para que todos os deputados aprovem esse relatório. Questão de ordem. O deputado Sarney Filho votou nas últimas votações com o Partido Verde. Questão de ordem. Deputado André Vargas votou com presença do relator na tribuna.